Petição Meio Brasil tendo a oportunidade de mostrar mais uma história de ciência, tecnologia, formação profissional. Nós estamos aqui no campus da Universidade Estadual do Norte Fluminense, com o médico veterinário, professor Luiz Matos. Professor, obrigado por receber a Expedição Meio Brasil. Um prazer a gente poder estar aqui para falar mais uma história e contar mais um trabalho sendo desenvolvido com pesquisa e ensino e extensão focados na ovinocultura e na caprinocultura. Obrigado por nos receber aqui. Luciano, é uma satisfação muito grande nossa, né, receber, conversar com você, ver esse trabalho bacana que você está fazendo. Obrigado, de divulgação do ovino caprinocultura. Né, a gente conversou aí, você falou que está passando por alguns estados, né, do Brasil. A gente está aqui no Rio de Janeiro, então é com muita satisfação que a gente recebe você aqui para falar um pouquinho aqui do nosso trabalho. Obrigado, professor, que agradeço a oportunidade. Professor, como é que está o contexto da UENF dentro da ovinocaprinocultura na região norte fluminense? Como é que foi a ovinocultura na sua história profissional? Se desde o começo da veterinária já tinha o viés para a ovinocultura, como é que foi esse contexto aqui da ovinocultura? Então, a minha formação foi em Viçosa. Eu sempre gostei muito da parte de pesquisa e da reprodução animal, e depois que eu me formei lá, eu tive a oportunidade de realizar o mestrado aqui com reprodução de bovinos. Então nós trabalhamos com ultrassonografia, aspiração folicular, depois nós ingressamos no doutorado sanduíche no exterior, e trabalhamos com a produção in vitro, né, de embriões bovinos. Okay. Depois, ao retornar, nós ficamos algum tempo na região, prestando serviço em reprodução, e aí a gente começou a ter mais contato com os produtores de ovinos, né, com alguns colegas veterinários que trabalhavam com a parte de reprodução de ovinos. A gente percebeu que tinha uma lacuna, tinha uma demanda, né, por esse tipo de trabalho, e que não havia veterinários na região preparados para isso. Então a gente começou a se interessar, começou a trabalhar com a parte de reprodução, biotécnicos da reprodução de ovinos, né, junto com também de bovinos, e a gente depois, né, abriu a vaga aqui para professor de obstetrícia veterinária e reprodução de animais de grande porte na UENF. A UENF hoje ela tem uma série, né, de trabalhos e um corpo docente muito atualizado e preparado, né, para esse ensino, a pesquisa com essa área de reprodução animal. E a gente, né, acabou assumindo aqui o setor de ovinos, né, dentre as outras funções que a gente tem. Então hoje a gente tem, né, a parte de atendimento no hospital veterinário, na parte reprodutiva de animais de grande porte, e a gente também tem aqui, né, como nós conversamos, dentro da unidade de apoio à pesquisa, dentro do CCTA, a gente tem os setores de ovino, bovino e equino, né, na parte de reprodução, e o laboratório, né, de biotecnologia de embriões. E a gente, né, dentro desse setor de ovinos, a gente já está há alguns anos trabalhando e fazendo as aulas práticas aqui com os alunos. O trabalho é sempre bastante focado em reprodução. Nosso trabalho, nossa especialização é a parte de reprodução. Obviamente, dentro do curso da medicina veterinária, nós temos, né, para cada área, para cada especialidade, um professor. O interessante é que na UENF que todos os professores são doutores. Então, são doutores em suas respectivas áreas, né, e desenvolvem suas pesquisas, suas aulas dentro daquela sua área de especialização. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, o senhor gentilmente aqui me conduziu aqui pelo campus para poder conhecer departamentos, professores, setores. Nós vimos aqui muitos professores envolvidos efetivamente com a ovinocultura, né? Existe um trabalho multidisciplinar, com várias áreas de atuação, com vários focos, mas sempre focado ali no desenvolvimento da ovinocultura. Como é que o senhor vê essa ação multidisciplinar da UENF, né, focada na capacitação, na formação profissional e no desenvolvimento da ovinocultura? Eu poderia dizer assim, que o principal objetivo da universidade, da instituição, é a formação de profissionais que vão trabalhar nessa área. Então, o nosso ensino, o treinamento, né, a pesquisa e a extensão, elas visam, né, como ponto principal, o preparo desse profissional que vai trabalhar nessa área. Obviamente que a gente, né, em contato com os produtores, a gente dá esse suporte, a gente disponibiliza alguns serviços para os produtores que necessitam de um atendimento, né, para os animais, seja atendimento reprodutivo, obstétrico. A instituição tem os outros setores também do hospital veterinário que atende, né, as outras necessidades animais na área de nutrição, sanidade, clínica, cirurgia, etc., né?
Mas o foco do nosso laboratório é a biotecnologia da reprodução e a gente tem um setor de ovinos. Professor, falando aí na formação profissional, por onde a expedição tem passado, a gente vê que existe em algumas regiões uma necessidade de profissionais com o interesse na ovinocultura e na capanocultura, e a gente tem sempre tentado entender, né, dentro dessas visitas que temos feito na academia, como é que está o perfil do estudante de veterinária, de zootecnia, de técnica agropecuária. Existe o interesse do estudante para a ovinocultura ou você tem muito mais estudantes voltados para pet, para grandes animais, e o ovino fica ali meio intermediário? Como é que você vê esse perfil? O curso de medicina veterinária hoje, ele tem um espectro de áreas de atuação muito grande. Né? Então você tem desde o PET ali, a clínica tradicional, né, do animal de companhia, clínica, cirurgia do animal de companhia, mas passa pela produção, passa pela reprodução, a sanidade, a tecnologia de alimentos, inspeção de alimentos. Então a gente tem, né, a farmacologia, a área acadêmica, a pesquisa. Então tem uma área muito abrangente. A gente não pode falar assim, porque a maioria dos alunos gostam da área A, B ou C. Né? Até porque isso, ao longo do tempo, vai se modificando, vai abrindo novos mercados. Mas eu poderia dizer assim, que muitos alunos vêm para a instituição sem ter foco na ovinocultura e depois que estão aqui dentro passam a gostar e acabam, né, caminhando essa parte. Se não for na ovinocultura, pelo menos na reprodução, na biotecnologia da reprodução. Quando ele tem um contato ali no curral com os animais, ele até começa a despertar isso. Isso, né? É o perfil, obviamente, cada pessoa tem seu perfil. Tem gente que gosta mais do campo, da produção, tem gente que gosta mais de laboratório, tem outras pessoas que gostam mais dos animais de companhia, trabalhar com os animais de companhia, mas, né, aqueles alunos que passam a se interessar pela ovinocultura, eles têm as portas abertas aqui para ter acesso a toda a informação e treinamento. De um modo geral, o profissional sai daqui preparado para atuar no mercado. É uma questão de oportunidade e de aptidão, efetivamente, mas ele sai, a academia dá a ele a condição de sair para o mercado de trabalho. Os alunos da UENF, eles saem com uma oportunidade de prática, de treinamento, né, de vivência em termos de prática, de pesquisa e de treinamento com os animais muito boa. Tá? A gente poderia dizer assim que a UENF oferece muitas oportunidades para a formação do médico veterinário sair daqui como um bom profissional. Perfeito nunca vai ser, claro. E para isso é que existem os cursos de pós-graduação. Nós temos aqui os cursos de pós-graduação em medicina veterinária, né, que foi aberto recentemente. Tem outros cursos, como o curso de ciência animal, né, que abrange a zootecnia e a veterinária, por exemplo. Tem a própria residência veterinária, né, que foi iniciada em 2014. Eu fui o primeiro coordenador do curso de residência em medicina veterinária, né, e a gente vê um crescimento constante, né, claro. Por esses cursos, né, interesse por esses cursos, e são cursos exatamente sim, que eles permitem que o estudante, o recém-formado, aprofunde seu conhecimento, seu treinamento em determinada área para ele ter um grau maior de especialização. Quer dizer, o UENF tem ao longo do tempo se preparado, né, preocupado com essa capilaridade e buscando cada vez mais o aperfeiçoamento e dando condições ao aluno sair daqui em várias áreas de atuação, realmente com muita formação profissional, né, professor? Sai com essa condição, né? Sim, nós podemos dizer que a UENF tem uma estrutura e um corpo docente muito preparado, né, para oferecer aos alunos um bom desenvolvimento profissional. Eu tive a oportunidade, como professor, de percorrer o campus, visitar os diversos setores aqui e realmente impressiona muito a estrutura do campus, né, a condição, né, dos prédios físicos, da estrutura de currais, né, o corpo técnico, né, o corpo profissional, o corpo docente, como o professor falou, na sua grande maioria, ou na maioria, todos eles com doutorado, é realmente uma estrutura muito grande da UENF, né, trazendo aí a ovinocultura para um patamar de excelência, que é o que a gente vai conhecer aqui. Vamos lá para conhecer a estrutura, professor? Conhecer o currais, rebanho, um bocado? Com certeza, vamos lá para você ter essa oportunidade de mostrar a todos, né, as nossas instalações e a nossa estrutura aqui. Vamos lá conhecer um pouco da estrutura aqui do rebanho, instalações e falar um pouco mais desse trabalho sendo desenvolvido aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense, campus Goitacazes, com o médico veterinário professor Luiz Matos. Vamos lá para conhecer esse trabalho. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz:
Bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, Bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Expedição Bem Brasil, estamos aqui na Universidade Estadual do Norte Fluminense com o professor Luiz Matos, médico veterinário, para conhecer mais um trabalho da Academia Brasileira no fomento e desenvolvimento da ovinocultura. Professor, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui em Campos Goytacazes. É um prazer a gente poder estar aqui para mostrar esse trabalho. Bom dia, Luciano. É uma satisfação nossa receber você aqui para mostrar um pouco do nosso trabalho, das nossas instalações aqui no setor de reprodução de ovinos, né? Faz parte do Laboratório de Reprodução e Melhoramento Genético Animal, está dentro do nosso centro do CCTA, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Vamos lá conhecer então? Vamos lá conhecer esse trabalho, conhecer um pouco da estrutura e principalmente dos trabalhos realizados aqui. Bom, o nosso rebanho aqui, no nosso setor, é um rebanho que já começou há cerca de 10 anos, inicialmente com um projeto de pesquisa, e a gente vem multiplicando esses animais, principalmente utilizando na prática e treinamento dos alunos, né, na área de reprodução, com algumas biotécnicas importantes, como ultrassonografia, coleta de sêmen, congelamento de sêmen, inseminação artificial, transferência de embrião, né, e esse rebanho ele é o suporte para a gente poder aqui fazer as aulas práticas para os alunos na área de reprodução e obstetrícia de animais de grande porte. Tem sempre esse viés acadêmico e de pesquisa, né, professor? O rebanho principalmente usando aí para trabalhar efetivamente essa formação profissional e a geração do conhecimento através das pesquisas, né? Exatamente. Como é um rebanho, né, que a gente tem um número razoável de animais, fica dentro do campus, a gente tem muita facilidade em vir com os alunos para fazer as práticas. Então os alunos têm a disponibilidade aqui dos animais para eles treinarem, por exemplo, uma ultrassonografia, e também acompanhar o dia a dia, as dificuldades que você tem, né, quando se trata de animal de produção. E nós temos um rebanho e eventualmente tem alguns animais, por exemplo, que possam necessitar de algum tratamento, manejo sanitário, manejo nutricional. Então o aluno ele tem essa disponibilidade de vir a qualquer horário aqui, acompanhar os trabalhos, acompanhar o rebanho, né? A gente recebe estagiários de outras instituições também, para eles poderem ver o dia a dia de como é, né, lidar com esses animais. A unidade está bem centralizada aqui, bem próximo ao departamento veterinário aqui, né? Está dentro do hospital praticamente aqui, bastante próximo, né? Isso. Facilita isso. A gente tem um hospital veterinário que a gente faz o atendimento externo, né, dos animais na área de reprodução e obstetrícia, mas também tem esse rebanho aqui que permite que as pessoas venham, né, os alunos venham fazer o treinamento e acompanhar. Né? Inclusive o nosso rebanho aqui, ele também dá suporte a outros setores. Então quando a gente precisa, por exemplo, né, fazer algum trabalho de parasitologia, então a gente cede, né, os animais aqui para os professores virem, por exemplo, coletar fezes dos animais. Quando precisa, por exemplo, de sangue dos animais para algum procedimento, para algum treinamento, para a produção, por exemplo, de algum meio de cultura, a gente cede esses animais, né? Então acaba sendo multiuso, efetivamente, o rebanho para várias funções. Isso, a gente tenta agregar, né, utilizar o máximo possível dentro das condições que a gente tem aqui, seguindo as normas de bem-estar animal. Então a gente tem, por exemplo, aula tanto de reprodução, obstetrícia, semiologia, clínica, né, parasitologia, e entre outros que a gente, né, disponibiliza os animais aqui, o rebanho e a infraestrutura para esse tipo de treinamento e aprendizado. Professor, o rebanho está bem caracterizado na raça santinês. Tem alguma razão específica para isso ou foi ocasional em função de algum trabalho anteriormente feito? Olha, quando eu assumi o setor aqui, já existia um rebanho base de santinês. Depois a gente chegou a fazer um cruzamento com um animal que tinha um pouco de sangue de Dorper, então alguns animais têm um pouco de sangue de Dorper, mas dos últimos anos para cá a gente tem procurado utilizar mais reprodutor santinês puro. Então a gente tem, né, um grau de sangue mais voltado para o santinês do que para as outras raças, mas tem um pouquinho de sangue de Dorper no meio aqui também. Mas tem alguma razão específica para a escolha da raça em si, ou algum motivo, o objetivo? O objetivo é questão de preferência minha particularmente, pelo santinês ser uma raça bem fácil de você lidar, uma raça dócil, leiteira,
boa habilidade materna, e por ela ser deslanada, é mais prático, né, para a nossa região aqui, que é a região muito quente. Então, você trabalhar com animal deslanado é mais prático para você lidar com o animal, tratar o animal, medicar o animal, a gente tem mais facilidade. Basicamente é isso, um animal mais rústico, mais adaptado à região quente, né, de mais fácil manejo. Reúne várias características aí para facilitar esse dia a dia aqui do setor, né? Isso, para os alunos, né, é interessante eles conhecerem a raça, uma raça bem divulgada pelo Brasil inteiro, né, principalmente na região Nordeste e região Sudeste. Então a gente tem ela aqui, a gente pretende futuramente colocar algumas outras raças para servir de modelo, de exemplo, né, para os alunos, mas a princípio a nossa base aqui é o santenense. Perfeito. Vamos conhecer um pouco aqui do rebanho, inicialmente aqui, para a gente já começar essa conversa, para entender os trabalhos sendo desenvolvidos aqui pelo professor Luiz Matos, aqui no setor de reprodução em ovinos, Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui em Campos dos Goytacazes. Professor, um detalhe importante, como aqui tem esse viés também acadêmico, extensão, é a gente trabalhar alguns equipamentos, algumas instalações que são fundamentais no dia a dia do manejo da atividade. Nós estamos vendo aqui uma especificamente que tem uma função muito importante da atividade da ovinocultura, né? É muito importante você ter instalação à medida que você vai aumentando o número de animais para poder facilitar o manejo, né? Se você tiver muita dificuldade de manejo, você acaba deixando de fazer aquele manejo que é necessário, ou então você faz um manejo mais trabalhoso, com risco da própria pessoa se machucar ou o animal se machucar. Então, a instalação, quando ela é bem feita e funcional, ela ajuda demais, né, o produtor a poder lidar com os animais e economiza tempo, né? E nem sempre são instalações caras, né, professor? Não, você pode fazer, ela tem que ser bem feita, claro, mas não necessita ser instalação muito cara. Tem que ser uma instalação que atenda a sua necessidade. Você também não vai fazer, né, uma estrutura superestimada nem subestimada. Tem que ser adequada ao número de animais e ao manejo que você pretende fazer com os animais. E a realidade daquela propriedade em si, do produtor em si, né? Isso. Especificamente aqui, professor, nós estamos falando dessa estrutura de manejo aqui. Fala um pouco para a gente aqui da concepção dessa estrutura, como é que é o funcionamento dela. Na verdade, depois que a gente assumiu o setor aqui, a gente viu a necessidade de fazer um tronco para manejar os animais. Por quê? Toda vez que a gente ia pegar 2, 3 animais, por exemplo, para medicar, botar um brinco, fazer um casco, a gente precisava prender o rebanho inteiro, 30, 40, 50 animais dentro de um galpão, só de 2, 3 animais. Então o que acontecia? Sujava muito o galpão e a gente tinha mais trabalho. Então a gente resolveu aqui fazer uma adaptação, a gente fez um tronco, né, uma seringa com um tronco, utilizando uma porteira que a gente tinha aqui, uma porteira de bovino, né, que estava parada aqui, então a gente colocou aqui de forma que a gente pudesse entrar com os animais, abrir, passar para um lado e para o outro, e depois a gente fez uma seringa, né, fechando aqui para os animais entrarem, e aí a gente aproveitou um próprio pé de dilúvio que tinha para que os animais passassem ali para a gente poder manusear os animais. Então aqui trabalhou esse espaço, um corredor, a seringa e efetivamente o tronco de manejo que, além do pé de dilúvio, permite todo o manejo ali, né? Quer dizer, precisou de fazer vacinação, farmácia, qualquer manejo, tá fácil a contenção ali, adequada dos animais, né? Isso aí, a gente consegue, né, como você falou, por exemplo, se eu quiser ver a mucosa animal fazer o FAMAS, se eu quiser aplicar um vermífugo ou uma vacina, a gente faz ali no tronco, é bem rápido. Se eu quiser separar os animais no tronco de saída, eu já separo, eu jogo para dentro do curral ou deixo o animal sair. Se eu quiser fazer uma inspeção simples no animal, né, eu consigo palpar ele, examinar ele ali, eventualmente até um ultrassom, um diagnóstico de ultrassom rápido, se eu quiser fazer, eu posso fazer nesse tronco ali. Então isso economiza muito tempo para a gente e deixa, né, evita sujar as outras instalações. E além disso, menos estresse para o animal, para quem está operando, otimizar tempo, como você falou, quer dizer, realmente são equipamentos simples, mas funcionais e essenciais para o dia a dia da propriedade, né, professor? Cada propriedade tem que adaptar o que tem, né, no menor custo possível. E aí o interessante aqui, por exemplo, é que a gente consegue manejar os animais numa certa medida, que os animais acabam se acostumando e passam com facilidade, sem precisar fazer barulho, gritar, né, pressionar muito os animais. Obviamente, sim, se você tiver um lote muito grande, você tem que fazer uma instalação um pouco diferente, que seja adequado ao número do seu rebanho. Mas no momento, para a gente aqui, tem atendido muito bem. Atende adequadamente. E o animal fica facilmente condicionado ao manejo, né, professor? Uma vez começando e tendo essa sequência de manejo, ele fica rapidamente condicionado, né? Ele fica bem tranquilo, passa tranquilo pelo tronco, com menos risco de se machucar. Vamos ver um pouco da parte operacional aqui da estrutura? Vamos lá, conhecer aqui como é que funciona. Então, só para demonstrar, né, como é fácil a gente lidar com os animais aqui, a gente separou uma parte do lote.
Então aqui, ó, nessa cancelazinha que vem fechando os animais, e aqui eu consigo, uma vez separar os animais, passar naquele tronco que eu falei com vocês, que era um pé dilúvio, que foi adaptado, né? Então a gente coloca os animais aqui para dentro, pode fechar, e aqui eu consigo manusear os animais da forma que eu preciso, aplicar um medicamento aqui no animal, pegar um brinco, ver o número dele, e também a gente consegue fazer uma separação aqui. Então, por exemplo, se eu quiser separar, né, o terceiro ou quarto animal para fazer algum tipo de medicamento, eu deixo sair. E jogo o outro para dentro, por exemplo. Separo aqui também. Fica extremamente funcional, né? Simples jogo de porteira, você consegue separar o rebanho, dividir, organizar da forma que precisar, né? Isso aí, eu consigo separar facilmente, sem menor dificuldade aqui, sem estresse para o animal, com facilidade para ele e para a gente. Quer dizer, é fundamental uma estrutura relativamente de baixo custo, extremamente funcional na propriedade. Sim, né? Bem simples, até porque o ovino é um animal de fácil manejo, né? Extremamente fácil, animal bem domesticado. Quando você lida bem com o animal, você tem muita facilidade de manejar, não precisa ser uma pessoa extremamente experiente, com muito treinamento, você consegue manejar. Essa é a grande vantagem da ovinocultura e da caprinocultura. Exatamente. Nós estamos vendo aqui a estrutura, como o professor Luiz Matos comenta com a gente, uma estrutura relativamente simples, extremamente funcional, onde o tronco pode também ser utilizado ao mesmo tempo com o pé de milho que é necessário, e está diretamente ligado à seringa, né, para manejar os animais e trabalhar o dia a dia do manejo do rebanho, tanto aqui no setor como em qualquer propriedade que quiser ter uma estrutura dessa similar para a operação na propriedade. Então, nós estamos aqui, por exemplo, hoje com a médica veterinária Larissa, nossa residente aqui no nosso programa de residência do Hospital Veterinário. Nós estamos aqui com nossa bolsista, que também é estudante de medicina veterinária, Luísa. Nós vamos fazer uma demonstração aqui, né, para demonstrar como que a gente pode fazer um tronco pequeno, simples, barato, de madeira, que a gente utiliza aqui para transportar o animal, para prender o animal, para a gente fazer alguns procedimentos. Então, se a gente precisar, por exemplo, ordenhar o animal, aplicar um medicamento, fazer uma ultrassonografia, fazer uma inseminação, é possível utilizar, né, esse tronco caseiro, vamos dizer assim. Tá? De baixo custo e funcional, cabe em qualquer propriedade. Né? Sim, isso aqui, né, uma pessoa, se pegar as medidas dele, faz em um dia com a madeira que tiver na propriedade, consegue fazer com facilidade. Tá? Então, esse tronco, por exemplo, Larissa, pode colocar lá aí dentro para mim? Então a gente tem que pegar o animal. Poxa, coloca ele aqui, trava a parte de trás para não sair, e com isso a gente consegue passar ultrassom nele, consegue fazer algum exame, consegue palpar ele, né, examinar, fazer alguma aplicação de medicamento com facilidade aqui. Tá? Se houver necessidade, a gente pode abrir e prender a cabeça dele no canzil. Isso só para o animal, por exemplo, maior, que é animal que tem que ficar mais mobilizado, a gente pode colocar a cabeça dela aqui, empurrar ela um pouquinho. O animal efetivamente fica contido para qualquer procedimento que houver. Sim. A necessidade do animal ficar efetivamente mais seguro e contido, fica fácil de trabalhar. É um equipamento bem simples, a gente pode observar aqui, a gente colocou só uns parafusos aqui com a reguinha para fechar ela no canzil, a gente pode trabalhar com ela aqui sem maiores problemas.
O senhor brincava com a gente que tem até aí os alunos batizaram aí o cipreto com um nome bem sugestivo. Como é que é a história? A gente, para facilitar o transporte dos animais, a gente tirava da baia, por exemplo, para levar para uma sala para fazer ultrassom, a gente acabou colocando roda, né, as rodinhas embaixo, então a gente consegue transportar o animal aqui e levar, né, para onde a gente quiser, de maneira bem fácil. Acabou sendo o Uber aqui, né? É o Uber quando a gente fala assim, coloca a ovelha lá no Uber e leva ela lá pra gente fazer a ultrassonografia. Só vai fazer um procedimento mostrando pra gente a utilização aqui, não é isso? Vamos ver a gente aqui, quando faz ultrassom, se a gente precisar que o animal fique mobilizado mais tempo, e que o estudante, por exemplo, que está fazendo ultrassom, ele estiver sozinho, ele consegue manusear melhor o animal aqui dentro. Que aqui dentro ele consegue palpar, né, higienizar o animal, passar ultrassom e manusear ele de forma que o animal fique mais contido. Agora, quando são poucos animais, é quando, por exemplo, for um diagnóstico de gestação rápido, né, uma gestação mais avançada, que a gente não precisa perder muito tempo naquela ultrassonografia, aí a gente acaba fazendo de maneira mais simples mesmo. A gente traz o animal puxado, né, 2 pessoas seguram a ovelha ali, manuseia ela e a outra passa o ultrassom sem a necessidade do tronco. Fica mais ágil. Aí vai a critério de cada um, ao gosto de cada um, né? Se a pessoa está com mais pressa e não quer colocar no carrinho, faz direto. Se achar que tem que ficar mais tempo examinando, coloca no tronco. Vamos lá ver esse trabalho? Vamos levar lá? Então, aqui no nosso setor, a gente trabalha com ultrassonografia. Nós temos, né, hoje aqui um aparelho ultrassom com Doppler da marca Sonoscape. E a gente utiliza esse aparelho para fazer vários exames reprodutivos no animal. Então a gente pode fazer um diagnóstico de gestação, contar o número de fetos, fazer sexagem fetal, diagnosticar problemas do aparelho reprodutor, algumas patologias, fazer o acompanhamento de tratamentos hormonais, né, fazer avaliação ovariana, fazer avaliação uterina e o próprio treinamento dos alunos também, que depois, né, eles formados vão utilizar isso na prática, no campo, na prestação de serviço, no atendimento às propriedades rurais. Então, a gente tem uma estrutura aqui, ela pode ser melhorada, a gente precisava de um ambiente um pouco mais escuro para ter uma imagem melhor, mas isso aqui já é suficiente para a gente fazer o treinamento, fazer o acompanhamento dos animais aqui, sem contar que também é uma ferramenta muito importante para a gente ter os nossos resultados, né, dos trabalhos de pesquisa. Professor, pensando do ponto de vista da prática do produtor na propriedade, no manejo reprodutivo, a importância do ultrassom para que ele possa efetivamente acompanhar, né, o manejo reprodutivo do rebanho. Como é que o senhor vê a ferramenta, a ultrassonografia no dia a dia do produtor rural? O ultrassom hoje é uma ferramenta imprescindível para quem trabalha com reprodução. Então, para a gente ter uma boa eficiência reprodutiva, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa da informação em si. Então, para que eu saiba, por exemplo, precocemente se o animal está gestante ou não, a principal ferramenta que nós temos hoje é o ultrassom. Então, com o ultrassom a gente consegue fazer o diagnóstico a partir de 20 dias, 22 dias, já é possível detectar se a ovelha está prenha ou não. Junto a isso, a gente consegue fazer, né, a contagem do número de fetos, se você quer manter uma gestação gemelar ou não, se é interessante ou não, qual que é o resultado, né, de um protocolo de tratamento hormonal, se você, né, quer aumentar o número de partos gemelares na sua propriedade ou não. Também é possível você fazer sexagem dos fetos para você saber se você vai utilizar aquela matriz ali, né, para procriar um reprodutor, para uma fêmea. E essa informação também agrega valor animal no momento da venda, né, que o animal está gestante, qual o sexo desse feto, e principalmente para você fazer o diagnóstico de determinadas patologias. Então, aquelas situações, por exemplo, que o animal não dá cio, e você não sabe por que o animal não emprenha, ou dá cio coberta várias vezes e não está emprenhando, a ultrassonografia nesse ponto é extremamente importante para você ter essa eficiência mais alta para poder manejar melhor o seu rebanho. Vamos lá ver esse trabalho? Entender um pouco como é que funciona? Então, nós estamos aqui, né, com a doutora Milena fazendo a ultrassonografia de uma ovelha para demonstrar para vocês. É um procedimento simples, a gente introduz a sonda retal no animal e aí a gente consegue fazer imagens do aparelho reprodutivo. Nesse caso aqui, é um animal que está gestante, então é possível a gente avaliar esse feto, tirar algumas medidas do feto, acompanhar a frequência cardíaca do feto, a movimentação fetal, ver se a gestação está ok, e a gente faz um acompanhamento periódico dessa gestação, né? Então aqui a gente pode visualizar na tela do ultrassom, por exemplo, no centro aqui encontramos, né, uma imagem do feto,
um pouco do líquido placentário, placenta, placentoma, e aqui, né, um corte horizontal do feto, onde é possível visualizar a coluna vertebral, costela, batimento cardíaco um pouquinho mais na frente aqui, né? Então a gente consegue visualizar os órgãos internos do feto e fazer, né, esse acompanhamento do bem-estar fetal. Especificamente essa ovelha é parte simples, né, professor? Não é uma parte gemelar, nós estamos vendo um feto só, parte simples, né? É a primeira cria dela, tá tudo bem, correndo bem, o feto está viável, dentro das medidas esperadas, né? E a gente consegue também aqui aproximar mais ou menos o tempo de gestação também, né, professor? Para poder fazer até um prognóstico da aparição. Sim, a gente tem a maior parte das gestações aqui, a gente tem controle, né, de quanto foi a cobertura e a previsão do parto com 150 dias. Mas, eventualmente, se a gente tem um animal, por exemplo, que vem de fora, a gente não tem o conhecimento dessa data de cobertura, a gente pode estimar o tempo de gestação pelas medidas do feto. Esse, inclusive, foi um objetivo do trabalho que a Milena fez no TCC dela de graduação, né, de biometria fetal, através de ultrassom, que a gente consegue criar curvas, né, de crescimento fetal e estimar essa idade fetal pela medida no ultrassom. E a gente tem visto, professor, que muitas vezes o produtor deixa de utilizar a ultrassonografia, né, para ter uma ideia, por exemplo, de uma estação de monta, quantas fêmeas estão prenhes, e fica esperando a fêmea começar a dar molho lá próximo da aparição, o tempo que ele vai ficar com o animal parado, e muitas vezes a ovelha que não está prenhe comendo, né, sem dar efetivamente resultado nenhum produtor. A ultrassonografia é uma ferramenta de eficiência produtiva, de fato, na propriedade, né? Com certeza, a informação é extremamente importante para você ter uma eficiência mais alta, porque só você olhar o animal no início da gestação para poder afirmar se está gestante ou não, engana muito. Então é importante ter esse diagnóstico e o acompanhamento, né? Isso é uma ferramenta muito importante. Eu uma vez, né, conversando com um colega, a gente estava batendo um papo sobre isso, e eu posso falar para você o seguinte, que o custo de um exame do veterinário de ultrassom, ele não é nem caro nem barato. Depende do que você vai fazer com a informação. Porque se você tem informação, mas você não utiliza, ela é muito cara. Claro. Mas se você tem aquela informação do seu rebanho e sabe utilizar, aquela informação sai barato para você. Então, a questão não é o custo do procedimento, mas o que você faz com essa informação, que ela é importante para você melhorar cada vez mais a sua eficiência. Vamos vendo aqui técnicas e ferramentas de manejo reprodutivo para que a gente possa efetivamente ter melhor eficiência produtiva e reprodutiva na propriedade, conhecendo um pouco mais o trabalho aqui da Universidade Estadual do Norte Fluminense, campus dos Goitacazes, com o professor Luiz Matos e a equipe aqui de médicos veterinários residentes aqui da universidade. Nós vamos fazer aqui uma demonstração de uma coleta de sêmen, que é um dos procedimentos, uma das técnicas que a gente trabalha aqui, onde a gente coleta o sêmen do reprodutor com a vagina artificial e depois analisa esse sêmen. Então a gente pode, né, fazer simplesmente para ver a capacidade de monta do reprodutor, a fertilidade desse sêmen, ou utilizar o sêmen para congelamento, para algum experimento, né, para testar protocolos de congelamento. Então a gente utiliza uma fêmea como manequim, vai trazer o reprodutor, no momento que ele montar vai se utilizar uma vagina artificial, fazer o desvio do pênis e a coleta desse sêmen na vagina artificial. Tá? Pode fazer. Então o reprodutor se aproxima, ele vai fazer aqueles sinais, né, para detectar se a fêmea está no cio, e ao subir a gente utiliza a vagina artificial. Algumas vezes ele não ejacula de imediato, porque ele precisa ainda de um período de adaptação e depende um pouco da temperatura e da vagina artificial. Foi. Agora ele já ejaculou. O ejaculado do reprodutor, né, do carneiro é muito rápido, a monta é muito rápida, então a gente tem um volume pequeno, em torno de 1 mililitro, né, de sêmen que ele ejaculou aqui, e a partir daqui a gente pode analisar no microscópio e ver a fertilidade desse sêmen, né, ver a qualidade do sêmen. E a gente tem várias características, né, quando a gente avalia o sêmen, para poder saber se esse reprodutor está apto, né, ser utilizado na estação de monta para cobrir a fêmea ou para congelamento. A importância do exame andrológico, exatamente pensando do ponto de vista do dia a dia na propriedade para a reprodução, é fundamental. Não adianta fazer uma estação de monta se não tiver a informação da viabilidade do reprodutor em si, né, professor? Sim, existem vários motivos para você fazer um exame andrológico, né, para comercialização, para compra e venda do reprodutor, para avaliação de precocidade sexual do animal, puberdade,
seleção, pontuação daquele reprodutor ali, para ele eventualmente ir num julgamento como reprodutor, e também para congelamento de sêmen e estação de monta, né? Então, assim, a gente sempre fala, antes da estação de monta, é interessante ver se esse reprodutor está apto, né, a ser utilizado. Porque não adianta você passar em uma estação de monta, chegar lá no final, ver que a taxa de preenche foi muito baixa, e aí quando você vai procurar o motivo disso, é porque o reprodutor não estava apto, né, a qualidade do sêmen dele não estava boa para ser utilizado. Então é interessante fazer antes, durante e, se possível, ao final da estação de monta. Estou vendo um pouco mais aqui dos trabalhos sendo desenvolvidos. Universidade Estadual do Norte Fluminense, a de reprodução, com o professor Luiz Matos e a equipe aqui de veterinários residentes aqui da universidade. Nós aqui também fazemos uma pesagem quinzenal dos animais, né? A cada final de semana alternado, a gente pesa todos os animais para ter um acompanhamento de ganho de peso, para ter uma estimativa. Não é o objetivo do nosso trabalho, mas para ter uma estimativa dos animais com maior ganho de peso. Okay. Então a gente utiliza uma balança de ovinos, né? Para fazer essa pesagem. Vou colocar lá, por favor. Então, a partir da desmama, né, a gente passa a utilizar aqui. Antes da desmama, a gente tem uma balança menor, porque os animais são menores. Então, ao nascimento, a gente utiliza uma balança, né, de pendurar. E depois que o animal está um pouco maior, a gente faz a pesagem dele aqui, né? Por exemplo, esse animal aqui está com... Esse animal aqui está com em torno de 15 quilos, 15 quilos e 400, tá? Então a gente vai fazendo esse acompanhamento do animal para poder saber quais as fêmeas têm a maior habilidade materna e quais, né, os filhotes têm maior ganho de peso, para poder eventualmente reter um desses animais como reprodutores no rebanho. Pessoal, além dessa função, né, de acompanhamento de peso, desenvolvimento, seleção de animais, nós temos muitos fármacos também, que a dosagem é em função do peso vivo do animal. A importância de ter balança também para essa função, que é uma ferramenta importante para o produtor ter na propriedade, né? Sim, é extremamente importante esse ponto que você ressaltou. Quando a gente precisa fazer um antibiótico, um anti-inflamatório, por exemplo, no animal, a gente precisa saber o peso do animal para calcular a dose que vai utilizar. Então, por exemplo, determinados medicamentos você não precisa saber o peso. Então, a vacina é um padrão, né, de volume para todos os animais de acordo com o fabricante. Mas o vermífugo, por exemplo, ele precisa ser ajustado, né, o volume que vai ser aplicado de acordo com o peso do animal, porque se você colocar um volume menor do que o recomendado, você não vai ter o resultado eficiente daquele vermífugo. Se você colocar mais, você corre o risco de intoxicar e até levar o animal à morte. Então é importante, né, que você faça essa pesagem dos animais. É óbvio que, por exemplo, se for um lote muito grande, você pode fazer por amostragem. Você separa os grupos, né, pesa alguns animais ali, você tem uma estimativa do peso médio dos animais. Okay. Mais uma vez, de acordo com a recomendação do veterinário, do fabricante, você pode ajustar isso aí. Por exemplo, existem medicamentos que eles são pouco tóxicos, e aí você pode ter um pouquinho de variabilidade nessa dosagem quando você faz com um rebanho grande. Agora, os outros medicamentos, você tem que ser mais rigoroso e seguir o peso do animal para não ter nenhum risco de intoxicação. Como o pessoal brinca na prática, pessoal, a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Exatamente. Né? Quer dizer, se errar, pode ser fatal, né? Um veneno numa dose muito baixa pode até ser um medicamento. E o medicamento na dose alta você pode matar o animal porque se tornou um veneno. Então, aí mais uma importância a gente vê também, dentre as práticas, pesagem dos animais, a utilização de balanças adequadas. Temos diversos tipos e modelos de balança. O importante é saber o peso e efetivamente o produtor ter o controle, o dia a dia do manejo na propriedade. Professor, entre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui, a parte de produção de alimentos, né, em especial trabalhando os animais à pasta, é um dos projetos que estão sendo trabalhados. A gente está aqui numa área de piquetes que vocês desenvolvem aqui algumas ações, é isso? Bom, Ana, como eu já falei anteriormente, o nosso setor aqui, o foco dele é a parte de reprodução. Mas, obviamente, para a gente ter um rebanho com um número razoável para poder trabalhar, a gente precisa manter, né, os animais com alimentação, comida, sal mineral. Então, a gente trabalha aqui, basicamente, com uma área piqueteada, em torno de 0,6 hectares. Nós temos a irrigação, né, colocada nesses piquetes. Esses piquetes são formados, basicamente, com capim estrela africana
e capim-cidade, né? Os dois estão misturados, já era um pasto que estava implantado quando a gente começou a trabalhar aqui, então a gente procura melhorar o pasto para manter os animais, e esses animais também recebem a suplementação, né? A instituição ela tem um recurso para compra de volumoso e concentrado, são minerais animais, então isso permite que a gente tenha um número maior do que normalmente se colocaria nessa área, que a gente faz essa suplementação. Agora, a ida dos animais aos piquetes e o processo, né, de manutenção desses piquetes é extremamente importante para a gente não ter uma aglomeração exagerada de animais numa área pequena que levaria ao desenvolvimento de determinadas doenças contagiosas, né, quando o animal ficar num sistema muito aglomerado, e também pela facilidade de manutenção das instalações, né, quando a gente tem instalação com um número muito alto de animais, você acaba tendo um trabalho maior com a limpeza, higienização, trato dos animais. Então, a gente trabalha com um lote de fêmeas, matrizes e filhotes nessa área de piquete rotacionado, e os reprodutores, os animais próximos ao pasto, os animais que a gente está trabalhando com pesquisa, a gente mantém nas baias. Pessoal, a gente sabe que dentro desse processo de produção de volumose, né, a definição de piquetes, número de piquetes, né, o tipo de variedade de gramínea a ser escolhida, isso vai variar de região para região, de manejo para manejo, mas é um grande desafio do produtor reduzir custo de produção, né, e grande parte do custo de produção está na alimentação, né? Como é que o senhor vê esse processo da alimentação focado na reprodução e na produção de cordeiros? A alimentação é a base, né? Se a gente for falar aí, eu diria que 70% da produção depende da alimentação. Quando a gente fala em reprodução, a reprodução é uma fase final, né? Se você não tiver um bom score corporal, um alimento em quantidade e qualidade, a suplementação correta para manter um bom score dos animais, a gente pode esquecer a reprodução, né? Então a reprodução é como se fosse um patamar a mais que você precisa da base nutricional, sanitária, manejo, para depois a gente pensar em reprodução. E aí pensando, né, nesse desafio do produtor em fazer produção da ovinocultura a pasto, né, com o conceito de o menor possível sistema a coxo, pensando em pasto, vem um outro desafio que é a verminose, né? Como é que o senhor vê também esse trabalho, o desafio da sanidade, pensando na pastagem, para influenciar de forma positiva na reprodução? Olha, a verminose é um problema claro na ovinocultura e existem várias técnicas, várias indicações de manejo para você controlar. Você não vai erradicar a verminose, né? A gente controla a verminose. Depende da região, né? Depende do seu manejo. Então você pode aliar aí o controle com vermífugo, né? O exame do animal com APG ou pelo FAMACHA. Você pode fazer um piquete rotacionado, que aí você diminui, né, a infestação pelas larvas. Você pode escolher determinados cultivares ou gramíneas que são menos propícios, né, à presença de larva. A forma como você maneja a altura do capim pode influenciar na ingestão de larva, ou seja, não é o ponto específico nosso aqui, mas a gente tenta, né, utilizar aqui, ter alguma experiência para poder ter uma boa reprodução com um baixo índice, né, uma baixa infestação de verminose e um bom controle. A gente aqui tem, né, o auxílio, a gente trabalha em parceria com outros professores, principalmente também na parte de parasitologia, que ele realiza alguns trabalhos aqui, faz a coleta, indica qual vermífugo mais interessante, né? Testa a eficiência do vermífugo para a gente aqui, mas de uma forma geral poderia dizer que não existe receita de bolo. Cada propriedade vai ter sua característica, né? E um veterinário ou técnico da área ali que deve indicar quais são as medidas a serem tomadas para reduzir essa infestação. Professor, nós podemos em síntese resumir que não dá para trabalhar a ovinocultura de forma amadora, né? Tem que ter profissionalismo e conhecimento técnico para ter resultado, né? A ovinocultura é um aprendizado constante, né? A troca de informação é importante, a orientação técnica é importante, mas o produtor ele vai ter que aprender, né, o que a sua propriedade necessita, qual é o manejo, né, que você vai precisar implementar ali. Se vai ser um vermífugo, se vai ser um suplemento, se vai ser o manejo do pasto, se vai ser o confinamento, a seleção de animais resistentes para verminose. Existe uma série, né, de ações, de fatores que você tem que trabalhar em conjunto para você ter um bom resultado. Perfeito. Conversando um pouco mais aqui com o professor Luiz Matos, aqui médico veterinário da Universidade Estadual do Norte Fluminense, conhecendo um pouco mais desse trabalho de reprodução e os fatores
que, através da alimentação e da nutrição, interfere na reprodução. Professor, a unidade aqui tem uma característica de muita versatilidade, né, para permitir aí ensino, pesquisa e extensão. E nas áreas que nós já tivemos a oportunidade de mostrar, ainda tem aqui a estrutura que está logo aqui atrás da gente, que também tem independências e unidades aqui que permitem todo esse trabalho sendo feito aqui, né? A gente possui um galpão, né, específico para ovinos, com baias, né, a gente vai mostrar daqui a pouco, baias, sala de ração, farmácia e área de manejo. A gente consegue manter os animais de forma adequada para poder fazer os nossos trabalhos aqui. É uma estrutura física muito boa, que a gente consegue fazer, né, a manutenção desses animais aqui. A gente vai mostrar para vocês agora. A ovinocultura aqui na UENF tem um espaço, né, um espaço definido e um corpo dedicado aqui para pesquisa, ensino e extensão, né, professor? Com certeza. Nós temos instalações, nós temos tecnologia, nós temos pessoal, mão de obra, né, o espaço, temos o rebanho e temos os trabalhos que a gente tem feito aqui de ensino, pesquisa e extensão. Vamos lá conhecer um pouco mais desses detalhes? Vamos lá. Aqui nesse galpão nós temos, né, algumas baias onde a gente mantém os reprodutores, os animais que estão em experimentação, eventualmente algum animal que está em fase de recuperação, animais paridos, né, animal que eventualmente tem um problema de casco, vem adoecer, então a gente traz os animais para cá para poder mantê-los, né? E a gente tem uma alimentação para eles aqui com feno e concentrado, né? Água à vontade nos bebedouros. E são assim, é uma estrutura muito boa, muito bem feita, né? Estrutura resistente para manutenção dos animais e de fácil acesso, né? A gente tem aqui ao lado dos piquetes, a gente consegue trazer os animais para cá. Quando precisa manter um lote maior por mais tempo para determinado experimento, a gente coloca nas baias, né, e tira com facilidade esses animais para fazer, né, a avaliação deles e voltar depois. E terminando o experimento, a gente solta os animais para o lote. São estruturas bastante flexíveis para cada tipo de trabalho ou para cada tipo de experimento. Você permite definir lotes ou grupos de animais ou pesquisas diferentes aqui no mesmo espaço. Porque não tem como manter todos os animais juntos, né? Claro. Dependendo da categoria, se é reprodutor, se é fêmea, se é um animal, por exemplo, que está em coleta, a gente precisa manter os animais separados. Então a gente tem, né, uma estrutura aqui que permite a gente fazer essa separação. E aí tem uma atuação muito próxima aqui dos estudantes, né, professor? Quer dizer, uma área também aqui que os estudantes permanentemente fazem parte da formação profissional e da atuação dos estudantes aqui nos diversos níveis de graduação e pós-graduação também, né? Isso, os estudantes que são bolsistas do setor, ou os residentes, eles têm, né, liberdade de vir aqui sob a nossa orientação para vir fazer os trabalhos. A gente também pede para eles colaborar aqui para a manutenção dos animais, que é importante esse contato, né, e acompanhamento dos animais pelos estudantes. E aí eles vão ver se o animal está com um problema, se tem alguma fêmea em cio, né, se tem algum animal que está precisando receber um tratamento diferenciado. Então, com isso, o estudante começa a vivenciar mais o sistema de produção. Quer dizer, ensino e pesquisa aplicada, né? Mão na massa e conviver com a atividade efetivamente, né? A gente tem as aulas teóricas e aí depois a gente vem para cá para colocar a teoria em prática, né? Para poder lidar diretamente com os animais. Perfeito. Conhecendo um pouco mais aqui o setor de ovinocultura, dentro da unidade de reprodução aqui da Universidade Estadual do Norte Fluminense, com o médico veterinário, o professor Luiz Matos. Pessoal, nós estamos numa área aqui que o senhor tem utilizado o CRIP aqui como também uma estratégia, né, para a criação dos cordeiros e a formação dos cordeiros aqui, né? Isso. O CRIP, ele ajuda, né, a gente fazer uma separação dos animais menores e maiores para permitir que esses animais tenham uma suplementação e o desenvolvimento melhor, né? Às vezes a fêmea é um pouco menos leiteira, ou, por exemplo, é uma gestação gemelar, e aí a gente precisa de uma suplementação para esses animais menores. Se a gente deixar o lote todo junto, os menores não vão ter acesso adequado ao alimento. Então, com isso, o CRIP faz essa suplementação, ajuda, né, na alimentação dos animais menores. A gente tem comentado com os criadores, a gente tem visto por onde a gente tem passado, que o CRIP tem sido cada vez mais uma ferramenta utilizada pelo produtor, buscando exatamente essa curva de crescimento no momento em que o cordeiro ainda está amamentando, mas que ele também ganha peso, né, através do consumo do concentrado ou de um volumoso no CRIP, né? Isso mostra claramente que tem um resultado muito positivo o uso do CRIP, né, professor? A gente tem que imaginar que essa fase de crescimento do cordeiro é a fase que ele tem maior conversão alimentar.
Então, quanto mais alimento a gente puder oferecer nessa fase de conversão alimentar, a gente tem uma redução no custo pelo ganho de peso do animal. Além disso, quando a fêmea, né, tem um borrego mais alimentado, ela acaba podendo se recuperar mais ao final da lactação para poder entrar em cio novamente. É um ciclo virtuoso, né, de manter o animal sempre numa condição corporal, no score corporal adequado, para a fêmea manter o sistema reprodutivo e o cordeiro com precocidade para ir para o mercado, né? Isso. Sem excesso de alimentação, né? Porque se a gente também tiver uma alimentação sobrando em excesso no coxo, a gente está desperdiçando. Então é importante também ter um equilíbrio, até porque, por exemplo, se a gente tem um excesso de alimento para o animal se tornar obeso, isso prejudica a reprodução. Então, se a gente tem só o coxo para os animais adultos e os animais jovens, esses animais jovens não vão comer adequadamente, vão ficar mais magros, e as fêmeas dominantes, por exemplo, no rebanho mais pesados, vão ficar obesas. E uma vez elas obesas, prejudica a reprodução delas. Vão levar mais tempo para emprenhar, para dar cio. Às vezes é um animal que repete o cio 5, 6, 7 ciclos, porque ele se torna obeso. Os extremos são sempre problemas, professor. Muito magro é problema, muito gordo é problema. Exatamente. Né? Tem que ter um meio termo aí adequado, né? Exatamente. Nós estamos vendo aí o uso do Clip Feed com os cordeiros aqui, as borregas, das ovelhas que estão aqui paridas dentro da unidade de reprodução aqui da Universidade Estadual do Norte Fluminense, e a utilização do Clip como estratégia na criação e na recria dos cordeiros. Professor, produção animal e bem-estar animal estão diretamente interligados, né? O senhor tem aqui uma preocupação, né, dentro do trabalho sendo feito aqui, sempre em bem-estar. Nós estamos aqui num espaço que mostra muito bem essa preocupação, né? Aqui a gente chama de área de descanso dos animais, então a área que a gente colocou um sombrite para fazer um sombreamento, para o animal não ficar constantemente exposto à radiação solar. Apesar do Santinês ser uma raça adaptada para a região quente, clima tropical, né, mais radiação, o excesso, né, como nós falamos, o excesso é ruim. Então, se o animal também fica exposto ao calor excessivo, prejudica a reprodução deles. Então, é importante a gente ter uma área com sombra e descanso dos animais para eles poderem expressar melhor o potencial genético deles. E aqui é interessante que dentro do desenho do layout que o senhor montou aqui, tem um corredor central com os piquetes, que todos eles têm acesso aqui a essa área de descanso, com água, com sombra, né, para os animais ficarem, a hora que quiser, o animal tanto vai a piquete como vem aqui a área de descanso. Isso, a área de descanso, né, e o CRIP e o bebedouro, eles têm que ter acesso constante. O animal não pode ficar, né, limitado a algum horário que ele vá lá ou não. Ele tem que ter esse acesso constante para poder, né, descansar. Vindo do pasto, ele come, está de rumen cheio, então ele precisa descansar para fazer a ruminação e num ambiente agradável para ele, né? Se a gente observar, por exemplo, uma época de alta temperatura e alta umidade, o animal vai ficar com estresse térmico. Então é importante a gente ter as instalações adequadas para esse animal, né, ficar numa condição adequada de temperatura. Quer dizer, bem-estar está intimamente ligado ao resultado da produção, né, professor? Porque o animal que não tem bem-estar não produz adequadamente. Com certeza, o animal ele tem que estar numa condição adequada, né, para ele poder produzir e se reproduzir. Perfeito. Expedição Meu Brasil tendo a oportunidade de mostrar aqui esse trabalho, também a preocupação do bem-estar animal, dentro aqui das instalações da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Professor, conhecemos aí rebanho, estrutura de instalações, manejo de modo geral focado dentro dos diversos trabalhos que vocês têm desenvolvido aqui, e tivemos, né, a oportunidade de ver também os estudantes lá trabalhando, residentes. Quer dizer, existe todo um trabalho de interação, como a gente falava aqui anteriormente,
e com um foco da UENF na ovinocultura, né? A ovinocultura veio para ficar aqui na UENF? Com certeza, nós temos aqui, né, o setor, a gente está cada ano trabalhando mais, desenvolvendo outras linhas de pesquisa. O nosso grupo está aumentando, que a partir do momento que as pessoas vão tomando um gosto, vai trazendo mais colegas que vão se interessando, a gente vai aprimorando nossas aulas práticas e as pessoas vão tomando gosto, os alunos vão tomando gosto, e a gente vai preparando uma estrutura cada vez melhor para esse treinamento e para atender os produtores que necessitarem também dos nossos serviços. Inclusive, o que chama a atenção aqui é o campus em constante obra, né? Todos os setores que a gente visitou aqui, em especial também aqui o setor de ovinos, de bovinos e de equinos, com várias obras acontecendo, muita estrutura saindo, aqueles laboratórios sendo desenvolvidos, equipamentos chegando, existe todo um trabalho de investimento com foco aí nos diversos setores, mas a ovinocultura sempre também nesse viés e nesse meio, né, professor? Muita coisa vindo boa por aí. A gente tem alguns projetos, né, com a entrada de outros professores também, que têm interesse na ovinocultura, que têm experiência em trabalhar com ovinocultura, a gente vai agregando cada vez mais os trabalhos em conjunto. Okay. E também a gente tem a intenção de realizar alguns trabalhos em conjunto com outras instituições, né, e os criadores também que tiverem interesse em desenvolver algum trabalho específico podem procurar a gente. Existe esse viés também acontecendo aí. Sim. Professor, falando aqui desse tripé, né, falamos há pouco aqui do ensino, da formação profissional, do médico veterinário que sai formado aqui, e nós temos dois trabalhos também extremamente interessantes sendo desenvolvidos aqui, pesquisa e extensão. E pesquisa especialmente na área de interesse, a área que o senhor tem um foco muito bem definido com ela, que é a reprodução. Que trabalhos que o senhor destacaria, o que o senhor destacaria como resultados do trabalho que estão sendo feitos aqui, que podem ser aplicados no dia a dia do produtor ou que ainda vão novas técnicas serem trabalhadas? O que o senhor destacaria para a gente nesse trabalho? A gente tem feito alguns trabalhos aqui bem interessantes. Um deles é a parte de congelamento de sêmen dos reprodutores, dos carneiros. A gente testou alguns protocolos. Hoje a gente tem um protocolo bem estabelecido, com bons resultados para congelamento de sêmen para uso na propriedade, né? Seria uma possibilidade da pessoa congelar e armazenar o sêmen daquele reprodutor que ele tem, que eventualmente ele pode vir a perder esse reprodutor, se o reprodutor ficar velho, ele tem aquela genética para ser utilizada. A gente tem outros trabalhos também com ultrassonografia, então a gente tem um trabalho com biometria fetal, né, nas primeiras fases do desenvolvimento da gestação, onde é possível você estimar a idade fetal, né, o tempo de gestação, pelas medidas de alguns órgãos do feto, né, através da ultrassonografia. Com isso você consegue ter uma estimativa, ter uma previsão do parto daquela ovelha e fazer um trabalho mais direcionado, seja manejo nutricional, manejo sanitário para aquele animal. Nós temos também a parte de diagnóstico de gestação e avaliação do corpo lúteo, né, que está no ovário, para a gente fazer um diagnóstico mais precoce, né, identificar algumas características da fêmea que já possa estar gestante bem no início da gestação e ganhar tempo, vamos dizer assim. E a gente tem também mais um trabalho com a parte de sexagem dos fetos por ultrassonografia. Também então, já? A gente consegue fazer, além da morfometria, determinar, né, o sexo do feto. A gente está trabalhando para saber o seguinte, né, o nosso rebanho aqui, que são animais com uma base santinês, né? Qual seria o período mais indicado para realizar essa sexagem? Porque você não consegue determinar o sexo do feto durante toda a gestação. O senhor já conseguiu definir aí? Sim, a gente mais ou menos já tem uma ideia? A gente já tem aqui, falta a gente fazer algumas análises estatísticas, mas o trabalho já está caminhando aqui para a gente definir isso para a raça santinês, obviamente, né? Bem possível que para outras raças também, mas seria interessante fazer em outras raças. Mas aqui, o nosso rebanho tem a base santinês, a gente já está definindo o período mais adequado que você tem, né, maior índice de acerto naquela sexagem. E essa sexagem é por imagem? É por imagem. A gente observa a posição que a gente chama de tubérculo genital masculino, né? Então, se ele tiver com aquele ponto ecogênico mais próximo ao cordão umbilical, é o macho, né? E se ele tiver o tubérculo genital feminino, ponto ecogênico mais caudal, próximo às vértebras caudais, seria fêmea. Então a gente tem um período adequado para fazer isso, depende também do plano seccional do ultrassom. Então não é uma coisa simples, exige um treinamento, né, uma adequação, um equipamento de boa qualidade para você poder definir isso. E por que vai haver essa variação por raças? Né? Nós falando da espécie ovina,
essa variação dentro das diversas raças? Existe variação em função de quê? Dependendo do porte do animal, você pode ter um grau de dificuldade maior de utilização do ultrassom. Okay. Então, se você tem um animal, por exemplo, extremamente pesado, grande, se você deixar passar um pouco mais de tempo, a sonda não consegue alcançar o feto naquele período que você quer ver. Então, talvez você tenha que fazer um período um pouquinho mais cedo. Por isso que para cada espécie, para cada raça, dentro da espécie ovina, vai ter um ponto certo ou a idade certa. A princípio, a gente pensa que não tem, né, uma variação significativa, mas é interessante a gente, né, testar depois outras raças para ver. Eu acredito que não seja nem uma diferença tanto pela raça, mas pela característica do indivíduo. Um indivíduo excessivamente obeso e aqueles indivíduos mais velhos, aquelas fêmeas mais velhas que têm um útero muito grande e caído, pode ser que a gente tenha dificuldade maior nessa visualização. Daqui a quanto tempo nós vamos ter essa técnica já no mercado disponível para o produtor? Olha, a técnica basicamente já está disponível, né? É uma questão de ajuste e treinamento do profissional. Mas eu poderia dizer que essa técnica já é viável, já está para o produtor. A questão realmente de capacitação e de entender ali a visualização e o que ele está buscando pela imagem. Isso, a visualização, o treinamento com a ultrassonografia, mas principalmente o período em que vai ser feita essa sexagem, né? Porque o produtor precisa ter esse registro. Se ele deixar passar aquela janela que a gente tem ali para poder fazer esse exame, depois fica difícil. Aí teria que se desenvolver exames moleculares. Então, né, existe algumas possibilidades que a gente pensou, né, futuramente fazer alguns trabalhos, que é possível você, coletando o sangue da fêmea, identificar o sexo do feto. Porque existem alguns trabalhos já publicados que mostram que ocorre uma relação, ocorre a passagem do DNA fetal para a circulação sanguínea da fêmea e que você conseguiria detectar, né, alguns genes que definiriam ali o sexo do feto. Existe também esse trabalho sendo desenvolvido? Não, aqui ainda é só uma ideia, mas ainda não estamos desenvolvendo porque é um trabalho mais caro, né? Envolve toda a parte de biologia molecular, então é um custo, um reagente bem mais alto, de treinamento, é uma coisa muito mais específica. Professor, e essa metodologia vai se aplicar em caprinos também? Nós vamos poder trazer para caprinos? Sim, ela é aplicável a caprinos, mais uma vez que eu falo, né? Tem que ajustar aí esse período, né? E o treinamento principalmente, mas já existem publicações mostrando, né, a viabilidade dessa técnica. Para quem está nos acompanhando aqui, do ponto de vista prático, né, o que isso traz para o produtor de vantagem comparativa? Quer dizer, o produtor, a partir do momento que ele consegue, através da ultrassonografia, num lote, por exemplo, de ovelhas que ele fez a estação de monta, que ele consegue identificar quais as que estão prenhe de macho, quais estão prenhe de fêmeas, né? Como é que o senhor vê para a aplicação do produtor? Que vantagens ele tem nessa técnica? Junto com os outros exames de ultrassonografia que a gente faz do aparelho reprodutor, né, que a gente teria aí o diagnóstico de gestação, o diagnóstico de patologias, o diagnóstico precoce de gestação, o acompanhamento fetal e a sexagem, todos esses exames de ultrassonografia permitem, né, que o produtor defina o que vai fazer com aquele animal. Então, você pode, por exemplo, principalmente quando você está trabalhando com uma genética de alto valor, você pode definir a venda do animal com valor agregado maior, né? Se o comprador deseja uma fêmea, se deseja um macho. No caso, por exemplo, você fazer um protocolo, né, de tratamento hormonal, você pode definir ali se você quer uma gestação gemelar ou uma gestação única, você pode fazer o acompanhamento dessa gestação e intervir se houver necessidade de algum tratamento. Então, um exemplo simples. Você está fazendo aquele acompanhamento mensal e uma determinada fêmea que você, né, tinha diagnosticado como gestante, ela pode estar com um feto morto. Então, na ultrassonografia, você detecta que o feto está morto, né, está com infecção uterina, e aí você precisa tratar aquele animal. Então, você já faz um tratamento imediato, né, pela informação que você tem ali que o animal está com uma patologia. E no caso da sexagem também, ela permite, por exemplo, que você defina o que você vai fazer com aquele animal. Então, se eu quero, né, separar um rebanho, por exemplo, de animais gestantes de fêmea para vender um lote de fêmea ou um lote de macho, né? E o seu macho, por exemplo,
de maior valor genético numa receptora de embrião, se o meu interesse é no macho, eu vou, por exemplo, fazer um tratamento diferenciado naquele animal ali para poder, né, ter uma maior expressão da genética que vai nascer. E aí, pensando até em produção de carne, eu tenho como estimar quantos cordeiros eu vou ter para confinamento, quantas borregas eu vou ter para comercializar borregas. Quer dizer, é uma ferramenta que permite uma série de decisões do produtor de acordo com aquela informação que ele tem, né? Normalmente, né, a tendência é ser 50%, 50%, né, mas você já pode definir, por exemplo, numa venda que você não quer ficar com as gestações de macho ou de fêmea, dependendo do seu objetivo de trabalho. Perfeito. Professor, muitas vezes o produtor tem a impressão de que essas tecnologias e essas ferramentas são ferramentas caras, né? E a gente conversando aqui durante algumas atividades que o senhor estava fazendo, gentilmente demonstrando para a gente falava sobre isso. Que pensando do ponto de vista da finalidade, da funcionalidade, da atuação do médico veterinário, por exemplo, com esse exame de ultrassonografia, o custo-benefício é muito interessante para o produtor, né? Novamente, assim, a gente comentou, a informação não é cara, mas o importante é você saber o que você vai fazer com aquela informação. Então, quando o veterinário vai e te dá a informação que o animal está gestante, se está vazio, está com um feto ou 2 fetos, se tem uma patologia, se está normal, você precisa trabalhar aquela informação. O animal está com infecção, você tem que tratar a infecção. O animal está gestante, você tem que fazer um plano nutricional adequado para o animal estar gestante. Se o animal está gestante, uma gestação gemelar, aí a preocupação nutricional é ainda maior. Então, o que a gente acha que no primeiro momento é caro, na verdade esse custo ele vai ser diluído, ele vai te dar um retorno pela intervenção que você vai fazer. E a tomada sua de decisão com aquela informação que é o mais importante. É tratar a informação de fato, utilizando aquela ferramenta para ter as informações e tomar a decisão, né? Exatamente. Importante. Professor, como é que o senhor vê esse trabalho, pensando aí em toda essa produção tecnológica, produção de conhecimento gerado aqui no trabalho que vocês vêm desenvolvendo, em especial o trabalho que o senhor vem fazendo, como é que isso está chegando lá no produtor? Falando agora em extensão. Que ferramentas nós temos, que ferramentas a UENF tem trabalhado ou tem disponibilizado no sentido da extensão? Eu poderia dizer assim que no primeiro momento, nos primeiros anos que nós iniciamos aqui, nós ajustamos o rebanho, né, tivemos a melhoria das instalações, passamos a fazer algumas aulas práticas do treinamento e hoje nós temos um projeto, né, de treinamento e divulgação de biotécnicas reprodutivas que a gente tem, né, feito alguns cursos e isso possibilita, por exemplo, o contato dos produtores, né, o acesso à informação e o treinamento dos alunos e dos profissionais que vão trabalhar com esses produtores. Então, hoje a gente pensa, no primeiro momento, na extensão como uma ponte para treinamento dos profissionais que vão trabalhar nesse setor. Mais na frente, um pouquinho, a gente vai pensar, né, em como a gente poderia levar de uma forma institucional esse tipo de trabalho para os produtores. Mas como a gente estava conversando, né, a gente precisa organizar um pouco mais a cadeia produtiva na região. Professor, eu tenho tido a oportunidade de visitar as academias, eu sempre faço algumas provocações, né? Não deixarei de fazê-lo aqui. E a provocação é exatamente na questão da extensão, né? A gente tem visualizado e tem percebido a vontade do produtor em ter acesso ao conhecimento, à informação, né? Ter essa porta de entrada com as universidades. Se houver um espaço para isso acontecer dentro do UENF, quer dizer, há a possibilidade do produtor estar acessando o UENF, não só no trabalho de reprodução, como parasitologia e outros assuntos, por exemplo. Já existe alguma coisa sendo feita? Eu já tive inclusive relatos de produtores que falaram, né, dessa parceria com o UENF aqui, inclusive agradecer e elogiar na visita que eu fiz aqui em Campos dos Goytacazes. Mas como é que o senhor vê esse cenário, o contexto da UENF, nessa aproximação da cadeia produtiva? Eu acho que a gente ainda está trabalhando de uma forma muito pontual, né? A gente precisa realmente ter mais acesso e ser, né, procurado com uma frequência maior, ter uma demanda. Né? Nesse segundo semestre agora a gente pretende que o nosso projeto de extensão, e aí eu já deixo até aqui a mensagem, um recado para os produtores da região norte fluminense, que a gente vai fazer esse levantamento dos criadores, né? A gente já está pensando no formulário Google Form, já está praticamente pronto para fazer uma caracterização, né, dos criadores do rebanho e ver qual a demanda que eles têm na área de biotécnicos da reprodução, né? O que eles têm de deficiência, o que eles gostariam de ter mais informação, que tipo de cursos que eles gostariam que a gente acessasse para eles, né? Qual a informação técnica. Muitas vezes não é uma informação
da minha formação, mas a gente tem outros professores que a gente pode indicar, outros colegas que a gente pode indicar. Então, assim, também a gente precisa que haja uma demanda do produtor para com a gente aqui. Então fica você que está acompanhando a Expedição Meu Brasil, que participa dos grupos aqui de WhatsApp, que participa também aí, nos acompanha no canal do YouTube e no Instagram. Sempre que houver a demanda, responda o questionário, participe ativamente, né? Não basta você querer, você tem que fazer. E não adianta depois ficar reclamando em grupinhos, mandando mensagem que não acontece, que não faz quando você não participa. Faça a sua parte, a universidade que está se propondo a fazer a dela. Fundamental, né, professor? Ter a participação do produtor e entender que ele é parte ativa do processo, né? Sim, mas inclusive, por exemplo, nós temos cursos durante a Semana do Produtor Rural. Nós vamos ter, o que você comentou, né, no próximo mês, a finalização, né, que é importante a gente entender esse relatório que você está fazendo, o diagnóstico da região do estado do Rio de Janeiro, e a gente pretende também organizar alguns cursos no próximo semestre para os produtores. Fantástico, então existe uma interação grande para acontecer na cadeia produtiva aqui, né? Sim. Professor, vamos caminhando para o final da nossa visita aqui. Eu queria primeiramente agradecer, né, a sua receptividade. Tomamos aí o dia todo hoje aqui do professor Luiz, nos acompanhando, visitando os setores, conversando com professores, conversando com o diretor de centro, tendo a oportunidade de conhecer a estrutura aqui da UF. Diga-se de passagem, fantástico, parabéns a todo o corpo diretivo, ao corpo docente aqui da universidade. Universidade de excelência, levando o ensino de qualidade, principalmente a formação profissional e a pesquisa. Professor, obrigado por nos receber. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui a quem nos acompanha aqui também pelo canal do YouTube, pelo Instagram, e deixar o contato. Aqui existe um Instagram, um telefone de contato para o produtor que queira fazer contato. Como é que funciona aí? Nós temos hoje 2 Instagrams do nosso grupo de pesquisa. Um é do projeto de extensão de ovinos, né, que é Biotec Ovinos. Eu vou passar depois. Né, fica o link aí para você que está acompanhando. E temos um também do setor de reprodução e obstetrícia veterinária de grandes animais. Então, assim, quando houver alguma dificuldade, algum problema, que haja a possibilidade de trazer o animal para atendimento aqui, né, nós aguardamos aqui situação de atendimento obstétrico, cesariana, parto, avaliação de gestacional. A gente tem, né, a possibilidade de fazer esse atendimento aqui. E também gostaria muito de agradecer a sua visita. Nossa conversa foi muito boa. Acho que a gente precisa manter esse vínculo, com a troca de informação. Um dia muito bom para a gente conversar, né, e teremos outras oportunidades também para a gente conversar e aprofundar um pouco mais. Então fica aqui nosso convite para quando você quiser vir novamente. Vai ser um prazer. Portas abertas para receber, para conversar, e no mais o que houver necessidade aí da nossa ajuda, do nosso apoio, nós estamos aqui à disposição. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço. Você que acompanha a Expedição Meu Brasil, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para você receber as novidades dos vídeos que são publicados toda segunda, quarta e sexta-feira. E nos acompanhe também no Instagram, no Facebook, para você ver essa movimentação e o dia a dia da Expedição Meu Brasil. Te esperamos lá para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por esse Brasil afora. Forte abraço!